queridos alunos, tudo bem? Professora Suzana, agora então trabalhando o simulado de direitos humanos, tá? Eu trouxe para vocês não só questões de Fundatec, por quê? Porque questões de Fundatec nós temos muito pouco em relação ao que efetivamente está no edital de vocês, de forma recente, né? Então, assim, até temos questões, mas questões mais antigas. E como nós temos muitas evoluções nesse processo em relação aos direitos humanos, tá? As questões que nós temos mais antigas, elas não retratam efetivamente. Então, eu tentei mesclar aí no formato, trazer o que é o formato da Fundatec, mas trazendo de outras bancas para mostrar para vocês o que pode ser e como pode ser questão de prova em relação aos direitos humanos, tá? Então, a primeira questão que diz assim: com base na evolução dos direitos humanos em gerações, é correto afirmar que o direito à moradia. Lembra lá nossas primeiras aulas, primeira dimensão ou primeira geração, segunda dimensão ou segunda geração, terceira dimensão ou terceira geração? Então, primeira, direitos civis e políticos, a segunda, direitos sociais, o terceiro, o da solidariedade, tá? Então, aonde entra a moradia? A moradia entra nos direitos sociais. Direitos sociais são de segunda geração ou de segunda dimensão. Então, aquela parte ali em relação às gerações e dimensões são questões que aparecem repetidas vezes em termos de questões de prova, tá? Então, principalmente saber diferenciar primeira, segunda e terceira, que é o que normalmente acontece em termos de questões de prova. Segunda questão. Quando analisamos os direitos e garantias fundamentais, encontramos alguns ligados à liberdade e à igualdade e que estão positivados no plano internacional. Esse tipo de direitos são conhecidos como... Lembra a diferença de se for no direito internacional, são chamados de direitos humanos. Se for dentro do nosso texto constitucional, são direitos fundamentais, tá? Então, aqui uma questão bem simples em termos de diferenciação desses conceitos, mas que também é muito utilizado em termos de questões de prova. Então, modelo internacional de direitos humanos, modelo interno de direitos fundamentais, por isso a resposta. 2020, aqui, né, uma questão, falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lembra lá, né, que nós temos a declaração, ela não é vinculante, mas ela lá de 1948 e deu base para todos os outros documentos internacionais que nós temos hoje, tá? Então, está dizendo para nós, no artigo 3º, o que prevê lá no artigo 3º? Que todo ser humano tem direito a quê? A vida, a liberdade e a segurança, tá? Vida, liberdade e segurança. Prof, como é que eu vou fazer para decorar? Pois é, né? Então, infelizmente, ali existem esses tipos de questões. Eu já fiz o resuminho ali no material de vocês. Vocês têm lá o resuminho, né, de todos os itens da declaração ali para ficar mais fácil de vocês poderem ir gravando, tá? Então, lembra que lá na Declaração de Direitos Humanos eu tenho os direitos civis e os direitos políticos. Então, por isso que lá tu tem a vida, a liberdade e a segurança pessoal. É isso que nós temos trabalhado lá. As questões em relação a direitos sociais, a questões políticas, elas vêm posteriores. Então, por isso que a questão da democracia, trabalho, né, onde entra trabalho, saúde e emprego, isso não entra. Então, tu pode ir por exclusão, sabendo que a Declaração de Direitos do Homem está trabalhando com o quê? Com os direitos civis e direitos em termos de liberdade, certo? Ok? Combinado? Relembrando isso? Então, lembra que eu falei para vocês que é uma boa probabilidade que tenhamos uma questão de prova sobre Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aqui, é direito previsto no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né? Então, o primeiro pacto que nós trabalhamos. Então, o que é previsto? O que está lá? Lembra que eu ressaltei, ainda pedi para vocês marcarem bem grande ali o artigo 11 daquele pacto, que era provavelmente uma questão de prova?
vejam, as bancas reiteradamente pedem o mesmo artigo. O que está escrito lá? A questão da vedação da prisão para quem não puder cumprir uma obrigação contratual. Essa é a diferença do que nós temos nesse pacto em relação ao que nós tínhamos inserido no nosso texto constitucional, e por isso, inclusive, eu trouxe para vocês na sala de aula ali a súmula vinculante número 25 do STF, que afastou essa regra de dentro da nossa Constituição por força do artigo 11 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, é direito previsto a vedação da prisão para quem não puder cumprir uma obrigação contratual. Gente, isso reiteradamente é perguntado em termos de questão de prova. Por que as outras estão erradas? Então, vamos lá para B. Jovens e adultos presos podem ser agrupados, ao passo que os idosos ficarão separados, devendo ser julgados o mais breve possível. Veja, o que diz lá? Que tem que existir a diferenciação, né? Com base no tipo de presos, né? Crianças, jovens, homens, mulheres, né? Então, não tem isso no pacto. Proibição da pena de morte. Lembra que tem lá exceção, não temos a proibição, temos a possibilidade nos países que ainda utilizam a pena de morte. Então, cuidado com isso. D. Pessoas processadas serão sempre separadas das pessoas condenadas, recebendo tratamento distinto, condizente com a sua condição de pessoa não condenada. Não é sempre, gente. Você tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas que é sempre, tá? Essas coisas taxativas, elas estão incorretas. Aqui não é sempre. A convenção, o pacto, ela fala, mas não estabelece a obrigatoriedade de ser sempre assim. A vedação da pessoa de submeter a experiências médicas ou científicas, ainda que com seu livre consentimento, né? Não, tá? Então, é exceção, ou seja, não existe a vedação. Tu pode te submeter desde que haja o livre-arbítrio. Então, inverteu aqui, certo? Então, a única correta aqui é a A. Então, se vier uma questão de pacto internacional sobre direitos civis e políticos, a tendência bem grande deles repetirem aí essa questão em relação à vedação da prisão na obrigação contratual e a questão da pena de morte, que são os dois itens que são muito utilizados em questões de prova. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Civis, Econômicos, Sociais e Culturais é caracterizado por veicular normas ditas programáticas, cuja implementação haveria de ser progressiva, eis que preconizavam posturas dispendiosas aos Estados partes. Sobre os direitos e compromissos previstos no referido pacto, assinala a alternativa incorreta, né? Então, aqui, lembra que eu falei bem claro que como trata esse pacto aqui em relação a dinheiro, né? Direitos sociais necessitam de dinheiro, por isso que o próprio pacto estabelece a possibilidade de restrição, tá? Restrição em função do bem social, ou seja, em função do bem coletivo, necessidade de recursos. Então, agora aqui está perguntando qual é a incorreta. Vamos lá. A escolha da escola pelos pais, independentemente das indicações das autoridades públicas, é um direito. Sim, é um direito. Escolha de qual escola é um direito. Tá certo. Determina o compromisso de todo Estado parte elaborar um plano de ação para a implementação progressiva da educação primária, obrigatória e gratuita para todos. A educação primária é gratuita ou obrigatória para todos? Sim, tá? E tem que ter essa progressão dentro do sistema. Tá certo? Tá certo. Isso tá lá nesse pacto. C. O direito à escolha do trabalho é limitado a depender das necessidades momentâneas de determinados profissionais. Não existe o trabalho limitado à dependência de necessidade momentânea. Não, existe a liberdade de escolha do trabalho e o Estado ter emprego para oferecer, né? Ou seja, incentivar efetivamente o trabalho. Lembra que o trabalho é a regra, o não trabalhar é a exceção. Então, não existe essa questão momentânea lá no pacto. Então, essa está errado. Na D, a greve é reconhecida como um direito? Sim, está lá a greve como um direito. A previdência social é reconhecida como direito? Sim, a previdência social está lá como um direito, tá? Então, aqui é uma questão de
Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, para ver como são a formulação das questões. Depois, uma questão sobre a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação, tá? Contra a mulher. Essa, eu já disse para vocês que deve ser uma das questões de prova. Então, dessa convenção. Então, declaração e esta convenção da mulher, vocês podem ter certeza que vocês vão ter questão de prova. São 5 questões de direitos humanos e a declaração e esta convenção pode ter certeza que vai estar lá no dia, tá? Então, trouxe aqui questão para a gente olhar. Então, aqui diz, né? Os Estados-membros se comprometem. Então, aqui está perguntando, dentro da Convenção da Mulher, o que o Estado se compromete? Vamos lá. A. Assegurar que seja reconhecida e protegida a condição de fragilidade da mulher, assegurando-lhe serviços condizentes com seu biotipo e direito a igual remuneração, inclusive benefícios e igualdade de tratamento. Não, benefícios não, né? Na verdade, tem aí, o restante tudo é estabelecido na convenção. Agora, não que tenha benefícios, na verdade existe um tratamento igualitário, não existe um benefício para a mulher, existe o respeito a ela, né, e o tratamento prioritário em função da desigualdade que existe dentro do país em relação à mulher, mas não a questão dos benefícios. B. Adotar medidas adequadas de proteção à mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares, garantindo-lhe direitos privilegiados. De novo, gente, olha a palavrinha. Então, a convenção não traz privilégio. Isso não é privilégio. Não existe privilégio, tá? Certo? Existe igualdade entre homem e mulher. Não privilégios. É o respeito efetivo. Então, de novo, o erro aqui está no privilégio. Na C. Zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com a política de proteção contra a discriminação, visando eliminar todo ato ou toda prática de discriminação contra a mulher. Exatamente isso. Olha lá. Zelar para que efetivamente a autoridade tem que zelar para que o tratamento seja igualitário, ou seja, que seja respeitado a mulher, né, que não tenha essa questão da desigualdade. O que está errado na D, então? Assegurar a igualdade de direitos entre homens e mulheres na esfera da educação e, para dar efetividade a essa política, deve instituir o sistema de cotas para ingresso de mulheres nas universidades públicas. Não existe questão de cotas, porque, de novo, é questão de privilégio. Não é questão de privilégio, é questão de igualdade, tá? Então, cuidado, vocês agora já viram como é o formato, né, de montagem de questão de prova em relação a essa convenção. Então, não é questão de privilégio, é questão sempre de igualdade. Por isso que a única correta aqui é a C. Outra convenção que é sobre tortura e outros tratamentos penais, penas cruéis, desumanos e degradantes, tá? Expressamente que cada Estado parte assegurará em seu ordenamento jurídico a vítima de um ato de tortura direito. Então, que tipos de direitos estão estabelecidos ali na Convenção contra a Tortura e Tratamentos ou penas cruéis ou desumanas? A. Ter a proteção especial para depor como testemunha contra seu ofensor, com direitos aos meios e condições suficientes para viver em lugar seguro e custeado pelo Estado. Não temos esse direito estabelecido nessa convenção. A reparação e uma indenização justa e adequada, incluindo os meios necessários à sua mais completa reabilitação acessível. Sim, a reparação, a indenização está lá prevista, ou seja, se tiver efetivamente a violação, né, inclusive uma condenação indevida, né, ali uma prisão indevida, existe a necessidade da reparação de natureza civil. Isso nós temos previsto lá. Então, essa está certa. Esse é um direito que lá está previsto. A C. A obter indenização justa e em dinheiro. Não tem nada que diga como tem que ser pago. Está falando só em relação à indenização. O formato em si, quem vai estabelecer é o Estado internamente. Não são os documentos internacionais. D. A obter a devida justiça como julgamento de seu ofensor e que esteja compelido a reparar os danos causados.
devida justiça com o julgamento. Não, nós não temos isso. Por quê? Porque, na verdade, quem é o autor da ação é o Ministério Público, né? Então, a investigação e de efetivamente como isso vai se dar é do Ministério Público, tá? E a receber assistência legal, psicológica, social e financeira do poder público e do próprio ofensor, não. Não temos isso em relação ao ofensor, gente, tá? Nós não temos as regras em relação ao ofensor. Então, de novo, outra alternativa que estabelece em relação ao Estado e em relação ao ofensor. Não, esse pacto não estabelece regras para o ofensor, ele estabelece as regras em relação ao Estado, ou seja, estabelece em relação à vítima e não em relação ao ofensor. Este pacto não trabalha com ofensor. Então, cuidado. Quando falar em ofensor, nós não temos esse regramento estabelecido como direitos ou obrigações para o ofensor, tá? Ok? Então, cuidado aqui com as palavrinhas-chave que podem aparecer. Depois, Pacto de São José da Costa Rica, tá? Também a probabilidade que nós tenhamos aí uma questão sobre Pacto de São José da Costa Rica. Então, vamos lá. Tá perguntando a alternativa que está em harmonia com o que dispõe. Então, o que está de acordo com o que estabelece no pacto? A. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a proteção da sociedade contra os indivíduos que representam perigo à população e não demonstrem estarem aptos ao convívio social. Não, não é isso que o pacto estabelece. O pacto trabalha com a questão de direitos humanos e não com a questão em relação às prisões, aos crimes. Não é esse o pacto. B. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida, sendo esse um direito fundamental que deve ser garantido por todos os Estados partes. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Né? Estabelece o respeito à vida, mas quem vai estabelecer esse momento é a legislação interna, tá? Então, não é isso que diz o Pacto de São José da Costa Rica. C. Os trabalhos ou serviços exigidos do preso em cumprimento de sentença devem ser executados sob vigilância e controle das autoridades públicas e os que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Eu, inclusive, pedi para vocês marcarem esse item aqui dentro do pacto, que eu disse que tinha que ter cuidado, né? Por quê? Porque podia ser executado a pena, né? Em locais privados, mas a fiscalização continuava sendo do Estado. Alertei sobre esse item, que é muito utilizado em termos de questões de prova. Então, olha ele aqui, ó. É exatamente isso que estabelece lá no pacto. O que está errado na D, então? Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar e de depositário infiel. Depositário infiel é na nossa legislação. O que nós temos no pacto é só a questão de inadimplemento por questões alimentícias. Então, erro na parte final aqui. E não deverá haver pena de morte. De novo, a regra que não tenha pena de morte tem a exceção. Os estados que ainda têm permanecem, tá? E nos países em que a pena de morte não tiver sido abolida, esse deverá ser extinta gradualmente no prazo de 10 anos após a adesão do pacto. Então, olha os prazos, gente, né? Números que eles adoram colocar aqui e substituir. Olha o erro no número, tá? O que eu pedi para vocês? Marca dentro do pacto tudo que tem númerozinho, porque uma das alternativas sempre vem em relação a onde tem números dentro da legislação. Olha que apareceu aqui, tá? Certo? Então, pacto deve ser uma das nossas questões de prova. Depois, direito ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Então, aqui trago o estatuto, tá? Lembra que eu disse para vocês que provavelmente não vamos ter questão em relação à convenção das pessoas com deficiência, mas vamos ter questões sobre a legislação interna. Então, trago aqui o estatuto para mostrar como é a questão interna de prova, tá? Então, conforme o estatuto, não se aplica plenamente. Então, aonde não se aplica efetivamente o estatuto?
aos acompanhantes e atendentes pessoais no que se diz respeito aos atendimentos em instituições e serviços de atendimento ao público, não se aplica? Se aplica, então tá errado aqui. A proteção e socorro em quaisquer circunstâncias? Não, porque vocês lembram que eu disse claramente que sempre tem uma questão de prova que tem que cuidar, porque tem que respeitar os protocolos da saúde. Ao recebimento de restituição de imposto de renda? Não, porque daí é só em relação à pessoa que tem deficiência, não em relação aos acompanhantes. A tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, né? Então, aqui também é só em relação à pessoa deficiente, não em relação a todos. E aos serviços de emergências públicos e privados, pois ficam condicionados aos protocolos de atendimento médico. Tá lá, ó, tá? Tá ali comprovado na prática, não sou eu, tá lá a banca para mostrar exatamente o que eles fazem de confusão de questões na prova em relação ao estatuto. Então, vocês estão vendo que o protocolo da questão da saúde, ele sempre vem como questão de prova, tá? E a última questão que eu trouxe também aqui em relação de forma geral, né? Vamos lá, vamos ver o que ela diz, tá? Que é uma forma genérica, né, em relação aos direitos humanos, tá? Para vocês dizerem, afinal de contas, isso que tá aqui, tá escrito em qual documento? Então, uma outra forma também de virem as questões de prova, eles trazerem o texto, eles trazerem o direito e vocês terem que dizer em qual dos documentos que vocês estudaram no edital é esse direito, né, aquela expressão, aquilo que eles estão colocando lá no caput se enquadra. Então, um estilo aqui de questão. Então, do ponto de vista técnico formal, é mera resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, com caráter de recomendação juridicamente não vinculante. Com isso, os preceitos contidos não seriam, em princípio, obrigatórios, ao menos à luz de um entendimento calcado e noções mais antigas do direito, de caráter mais formalista e menos ligados a valores, dentro dos quais, a propósito, a proteção da dignidade humana não tinha o destaque de que se reveste hoje. O documento relacionado aos direitos humanos ao qual o texto acima se refere, denominado, tá? Caráter de só recomendar. Quando o documento recomenda é pacto? É convenção? Não, queridos, quando recomenda é só o quê? Declaração. Qual foi a única declaração que nós estudamos na prova? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, só por essa palavrinha, não precisava nem entender o resto. Só com essa palavrinha tu já respondia a questão de prova. Quando não é obrigatório, quando é só uma recomendação, a resposta sempre vai ser o quê? Declaração Universal dos Direitos do Homem. Certo? Tá? Então, por isso, o que eu fiz? Trabalhei cada documento para poder mostrar, né, o que cada documento trabalha como regra. Porque pode vir uma questão de prova exatamente assim, e eles colocarem as 5 alternativas lá dos documentos de vocês, e vocês terem que dizer em qual dos documentos está inserido aquele texto lá em cima. Certo? É muito provável que nós tenhamos uma questão neste sentido, porque daí eles abarcam tudo que está lá no edital e disseram, olha, né, tudo isso que está ali, nós colocamos ali dentro cobrando de vocês, certo? Então, esse é um formato bem provável de questão de prova, exatamente por isso que eu trouxe para vocês a diferenciação em relação aos conceitos, né, para vocês terem mais elementos para poder responder qualquer tipo de questão de prova que porventura venha em relação aos direitos humanos. Ok? Tá? E com isso, então, a gente completa aí o simulado de vocês em termos de direitos humanos. São 5 questões. Eu trouxe o dobro, 10, para mostrar, então, um pouco a mais do que pode ser, né? Mas a probabilidade, já mostrei para vocês, deve ser declaração, né? Deve ser Convenção da Mulher, deve ser Pacto de São José da Costa Rica, o Estatuto da Deficiência e uma questão teórica, tá? Essa provavelmente vão ser as 5 questões da prova de vocês em Direitos Humanos, ok? Então, agora é revisar ali os últimos detalhes e bora para a prova. Continuo com vocês depois de domingo, para a gente poder verificar se existe alguma possibilidade de recurso, tá bom? E a gente se encontra na vida por aí. Bom estudo
e boa prova!